Olá pessoal, tentando aqui gravar as aulas, né, ou a minha fala em cima dos nossos slides aí, para facilitar o entendimento de alguns, né? Lembrando que eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas que porventura surgirem, tá certo? Bom, aqui a gente vai falar sobre os exercícios da academia de musculação para os músculos do tronco, né? E o primeiro aí é o supino, é um exercício clássico da musculação, que o objetivo principal dele é trabalhar a musculatura de peitoral, né? Essa musculatura que está destacada nessa imagem aqui, né? Essa imagem foi retirada do livro do Frederic Delavier, Guia dos Movimentos de Musculação, uma abordagem anatômica, não porque são as melhores imagens que existem, mas porque eu gosto muito delas, pois destacam o músculo que a gente está avaliando no momento, tá certo? Mas algumas imagens vocês vão ver, existem alguns erros que a gente vai comentar depois, tá bom? Erros cinesiológicos ou erros anatômicos e assim vai. Bom, então, o supino, né, ele pode ser executado nesse banco horizontal, tá? Como nessa imagem aqui, um banco paralelo ao solo, né? Normalmente esse é o clássico supino das academias, em que uma barra longa, né, com pesos em uma borda e na outra, são empurrados, né, no sentido vertical para cima, pelo indivíduo que está deitado no banco. Esse exercício ele tem como foco principal trabalhar o músculo peitoral maior, né? Então, o peitoral maior é o motor primário deste movimento, sendo que você ainda tem deltoide e tríceps braquial como músculos motores secundários, tá certo? Então, esse é o exercício de supino. Existem variantes desse exercício, como por exemplo uma máquina de exercício supino que você pode não ficar deitado paralelo ao solo, mas você ficar inclinado ou com o corpo completamente na vertical, e esse aparelho permite que você empurre, né, uma barra ou duas, independentes ou não, e que você vai também estar trabalhando aí o exercício para o músculo peitoral maior, tá certo? É uma abordagem que se faz, pega todas as feixes do peitoral maior, né, tanto este como este, tanto barra longa como halter de barra curta, um halter nessa mão, outro halter nessa mão, tanto faz, tá certo? E você tem o foco aí para trabalhar o peitoral como um todo, tanto feixes superiores, como feixes centrais, como os feixes inferiores, ou feixes claviculares, externais e costais. Então, trabalha o peitoral como um todo. Uma variante dele é o supino inclinado, né? Então, o supino inclinado é uma variante deste exercício, em que o banco agora ele fica inclinado e não mais paralelo ao solo, né? Continua trabalhando o peitoral maior, continua motor primário e tríceps braquial e deltoide como os músculos motores secundários, tá certo? Trouxe um trabalho aqui para você, do Silva e colaboradores de 2014, mostrando que feixe clavicular e feixe external do peitoral maior entre o supino reto, ou seja, aquele banco paralelo ao solo, e o inclinado, não existe diferença de ativação do músculo peitoral maior, tá certo? Agora, o músculo deltoide, o deltoide anterior, né, o feixe clavicular do deltoide, ele sofre maior ativação no supino inclinado em relação ao supino no banco horizontal, tá bom? O supino reto, tá certo? Aqui o gráfico, né, do trabalho do Silva, né, mostrando justamente essa diferença, tá certo? Então você tem aqui uma variação significativa para o deltoide anterior, né, mostrando a ativação desse músculo no supino inclinado, né, em relação ao supino horizontal. Tá? Outra discussão que a gente pode fazer em relação ao músculo peitoral é um exercício monoarticular, né? Porque o supino é um multiarticular. Eu trabalho tanto a articulação de ombro, como também trabalho a articulação de cotovelo, tanto a glenumeral como a húmero ulnar. Agora, este exercício aqui, né, alguns chamam de pec deck, outros chamam de fly, alguns chamam de borboleta, né? Eu chamo de
crucifixo no aparelho, né? Então, eu tenho um aparelho específico em que eu fico sentado na vertical, com o tronco na vertical, sentado mesmo, e as minhas mãos elas se apoiam, né, ou o meu antebraço todo se apoia em uma alavanca, tá certo? Que pode ser movida, fazendo a aproximação ao centro do corpo, e o objetivo principal deste exercício é trabalhar o peitoral maior. Só que ele só trabalha com a glenumeral. O cotovelo não estende durante o movimento, apenas uma adução no plano transverso acontece, né, do exercício. Entre um monoarticular e um multiarticular, né, o supino e o crucifixo, né, não apresentou diferença nos músculos peitoral maior e deltoide, feixes claviculares ou feixes anteriores, tá certo? Vários trabalhos mostram isso, e eu trouxe aqui um do professor Rocha, do Paulo Gentil, do Camargo de 2007 e do Magalhães e colaboradores de 2012, né? Então aí quase 7 anos aqui de diferença, 5 anos de diferença, mostrando aí que todas as avaliações que são feitas, eu tenho até trabalhos mais novos, tá? Mostrando que entre monoarticular e multiarticular não existe diferença de ativação para o peitoral maior. É óbvio que aqui o tríceps está descansado, o deltoide anterior também está praticamente descansado. Então, o meu músculo-alvo aqui, o motor primário, é o peitoral maior, né? Quando formos discutir métodos de treinamento, a gente vai fazer uma discussão sobre se uso esse primeiro ou se uso o supino primeiro. Aí existem métodos que podem sim fazer diferença na utilização de um ou de outro exercício. Tá? Pensando ainda no peitoral maior, né, trouxe aqui o crucifixo no crossover. Né? E a discussão que se faz, o motor primário é o peitoral, né? Aqui o deltoide também fica meio desativado, o tríceps completamente. E a discussão que se faz aqui, né, é peso livre, né, que é o supino, o crucifixo na máquina, fazer o pec deck na máquina e fazer o exercício crossover aqui, né, ou seja, fazer o crucifixo puxando cabos na máquina chamada de crossover, né. Trabalhinho do Skank aqui de 2012 mostrou que entre o supino, o pec deck e o crucifixo no crossover não existe diferença na ativação do peitoral maior, tá certo? Então mais um trabalhinho aí. Peso livre, máquina e cabo, tem diferença? Não tem diferença para ativação do músculo peitoral maior, beleza? Fazer o exercício, né, de apoio no solo, tradicional, né, apoio no solo, chamado também de flexão de braços, também push-up, né, ficou muito famoso agora push-up, porque o pessoal do CrossFit usa o termo push-up como nomenclatura para esse exercício, né, de fazer o apoio no solo. Mas aí faz uma discussão, apoio no solo com base estável ou apoio no solo com base instável para membros superiores, né? E aí vem o tradicional e o suspenso. A eletromiografia entre eles mostrou maior ativação dos músculos peitoral maior, deltoide anterior e tríceps braquial quando feito treino suspenso, ou seja, este exercício aqui, né, ativa mais, né, os músculos peitoral maior, deltoide anterior e tríceps braquial em relação ao apoio no solo tradicional. Trabalhinho aí de 2013, 2012, mostrando isso. Mesmo assim, a diferença entre eles ela é muito pequena. Tá? Outro exercício, paralelas, né? O famoso mergulho, ou dips. Né? Então você tem isso aqui em praças de Goiânia, tem demais. Né? Nessa época de coronavírus aí o pessoal estava muito fazendo paralelas. Né? Músculo-alvo é o peitoral maior, porém tríceps e deltoide são muito solicitados nesse exercício. E aí um trabalhinho do Barbosa de 2015, do Skank de 2012, mostra pra gente que supino barra, pec deck, crucifixo no crossover e supino máquina não tem diferença de ativação. Então todos esses quatro aqui, a ativação do peitoral maior ela é significativamente a mesma. Aí, crucifixo inclinado com halter de barra curta, aquele halterzinho, um em cada mão. Paralelas, vai diminuindo a ativação. Push-up suspenso, ativa menos o peitoral maior. Push-up na bola, que é o apoio na bola, aquela bola usada pelo Pilates, aquela bola grande, né, usada no treinamento funcional. E o apoio tradicionalzão lá no solo, que a gente acabou de falar, né, é o que menos ativa o peitoral maior. Não estou falando que não é bom.
Eu estou falando apenas que ativa menos do que ativa o supino na barra, tá certo? O pec deck, o crucifixo e o supino na máquina ativam mais. Então, não estou falando que isso não presta, eu estou falando que ativa menos. E, em determinado momento do treinamento, vai ser muito difícil do aluno realizar isso daqui. Então, depende da organização dos exercícios no treinamento. E, para isso, a gente vai estudar os métodos um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, esses são os exercícios para o músculo peitoral maior, tá certo? Como o músculo motor primário, como o músculo alvo. E o pullover, né? E o pullover? E o pullover, né? Qual que é o músculo que se trabalha, né? Tem gente que trabalha o pullover no dia de costas, tem gente que trabalha o pullover no dia de peitoral, né? E aí como é que fica o pullover, né? Esse trabalho aqui do Marchetti e Yoshida de 2011 mostra para a gente dois gráficos. Um gráfico aqui embaixo, bem pequenininho, que vem seguindo aqui com pouca estimulação, e essa outra grande estimulação que existe aqui. Aqui na legenda você pode observar que este gráfico aqui é a estimulação do peitoral maior durante a execução do pullover, tá certo? E esse gráfico menor aqui é a estimulação do latíssimo do dorso durante a execução do mesmo movimento. Então o rapazinho foi lá, fez o movimento lá para cima, né? Que é o pullover, ou seja, puxar acima, né? Puxar acima da cabeça, né? E aí ele avaliou a eletromiografia do movimento, né? Do músculo trabalhando durante o movimento. E olha só a estimulação do peitoral maior, né? Ou seja, esse exercício, né, ele trabalha muito mais o peitoral maior do que o latíssimo do dorso, tá certo? A outra variante desse mesmo movimento, né, é trabalhar o peitoral maior e o latíssimo do dorso, né, no chamado pull down, né, ou pullover no cabo, em que o movimento sai lá de cima e ele abaixa, puxando o cabo, ele puxa a barra com o cabo, né, levantando um peso numa máquina, e aí o foco do alvo do músculo é o latíssimo do dorso, tá certo? Porém, peitoral maior e latíssimo do dorso, a eletromiografia entre eles não mostrou maior ativação de algum, né, durante este trabalho, tá certo? Agora, pensar em pullover para peitoral maior, né, como músculo, o exercício principal para o músculo peitoral maior, é meio que equívoco, né? Esse trabalhinho aqui do Campos mostra para gente justamente essa situação. Olha só que o bench press, que é o supino, né? E esse gráfico aqui do pullover, tá certo? Olha o bench press aqui, como a estimulação, né, do músculo peitoral maior, ó, ela foi maior do que a estimulação do pullover. Ou seja, o pullover é um exercício que não deve ser o principal exercício, né, no dia que você vai treinar ali o peitoral maior, tá certo? Depois a gente discute nos métodos de treinamento quando o pullover pode entrar, que vai exigir bastante do peitoral maior nesse sentido. Bacana? Então, esses são os exercícios aí para o músculo peitoral maior.